Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das tensões, talvez mais profundas da experiência humana, uma que a Bíblia captura de um jeito muito poético. Esse contraste, sabe, entre a nossa existência, que a gente sabe que é passageira, e a promessa de algo que permanece para sempre. Certo, vamos direto para essa imagem central. O apóstolo Pedro, na verdade, citando o profeta Isaías, nos entrega uma metáfora que bate fundo, quase que instintivamente. A nossa vida, com toda a glória, com toda a beleza, é tão frágil, tão temporária quanto a flor do campo. É uma imagem que é linda e, ao mesmo tempo, um pouco perturbadora, não é? E claro, essa imagem joga a gente direto na questão fundamental que vamos analisar aqui. Se a vida é assim, tão frágil, será que existe alguma coisa que não se desfaz com o tempo? Algo que sirva, sei lá, como uma âncora no meio de tanta coisa que vem e vai? Então, vamos aprofundar um pouquinho mais essa ideia. As escrituras, elas pintam um quadro da vida humana usando aquelas flores selvagens das planícies de Israel. Dá para imaginar? Elas desabrocham numa explosão de cor, perfumam o ar por um tempinho, mas aí basta um sopro mais forte de vento do deserto para que elas desapareçam. Para sempre. A mensagem aqui é de uma honestidade brutal. Essa sensação de que tudo passa ecoa demais no livro de Eclesiastes, que resume isso na palavra vaidade. Mas olha, é importante entender, não se trata de orgulho. A palavra hebraica original, hevel, significa algo como fumaça, um sopro, uma coisa que a gente vê, mas não consegue segurar. E é bem aqui que Isaías adiciona uma camada mais profunda, e até um pouco chocante. A causa desse definhamento todo, ele diz, é o hálito do Senhor. Guarda bem essa expressão, porque é um conceito poderoso e bem misterioso que a gente vai desvendar mais pra frente. Isaías conclui sem rodeios. Na verdade, o povo é erva, direto ao ponto. Mas a narrativa bíblica não para nessa nota de fragilidade. Longe disso. Agora, a gente vira a página para olhar o grande contraponto. Se a humanidade é como a erva que seca, o que é que se ergue em contraste absoluto a isso? E este quadro aqui coloca o conflito em preto no banco. De um lado, toda a carne, passageira, frágil como a tal da erva. Do outro, a palavra de Deus, permanente, fonte de vida, aquilo que sustenta a própria realidade. É o confronto definitivo entre o que passa e o que permanece. E aqui está a afirmação que serve como pilar de todo esse argumento de Isaías. Logo depois de dizer que o povo é erva, ele nos dá a rocha inabalável no meio da tempestade. A palavra do nosso Deus. Essa é a grande promessa de permanência num mundo que, a gente sabe, não para de mudar. Lembra daquela expressão que eu pedi para a gente guardar? O hálito do Senhor? Chegou a hora de desvendar o mistério. Essa imagem do sopro ou do vento é fascinante porque nas escrituras ela tem uma dupla face. Pode ser uma força de juízo e, ao mesmo tempo, um símbolo de uma vida nova. O ponto crucial aqui é essa dualidade. É o mesmo elemento, o vento. Lá em Isaías, ele é o sopro quente do juízo que seca a erva, uma força de purificação. Mas se a gente avança para o Evangelho de João, o próprio Jesus usa a imagem do vento para descrever a ação invisível, misteriosa e que dá vida do Espírito. São as duas faces da mesma moeda. Ok, diante dessa realidade, né? Vida breve de um lado, promessa eterna do outro, a questão se torna inevitavelmente prática. Como viver, então? Qual seria a resposta sábia para essa nossa condição? Eclesiastes, depois de uma longa e honesta reflexão sobre a vaidade de tudo, nos oferece este apelo. A verdadeira sabedoria, o livro conclui, começa com o reconhecimento da nossa finitude. É um chamado para se voltar ao Criador enquanto ainda há tempo, nos dias da juventude. E essa mesma sabedoria ecoa por outras partes da Escritura. Eclesiastes resume tudo em teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O salmista ora por uma consciência real da sua própria brevidade. E Provérbios conecta o temor do Senhor diretamente a uma vida mais longa, mais significativa. A mensagem é bem consistente, o foco no eterno dá perspectiva ao que é temporal. E tudo isso nos prepara para a resposta final, a solução que o Novo Testamento apresenta para o problema da transitoriedade. É um conceito tão radical que, na época, deixou um mestre religioso completamente confuso. A ideia de nascer de novo. É basicamente a pergunta que Nicodemos, um cara que conhecia todas as regras, levou a Jesus no meio da noite. Como isso é possível? Como algo que é carne, que é passageiro, pode ter parte no que é eterno?
E a resposta de Jesus vira o mundo de Nicodemos de cabeça para baixo. Ele fala de um outro tipo de nascimento. Não o da carne, que inevitavelmente leva ao fim, como a erva, mas o nascimento do Espírito, que nos conecta ao que é eterno. É uma mudança total de paradigma. Deixar de ser guiado pelo que se vê e passa, para ser guiado pelo que não se vê e permanece. E, aqui, de forma brilhante, Jesus retoma a nossa metáfora do vento. Ele diz que a gente não sabe de onde o vento vem, nem para onde vai, mas vemos e sentimos os seus efeitos. E ele conclui: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É uma vida movida por uma força divina, invisível, soberana e eterna. E aqui, todas as peças se encaixam. A vida que vem da carne é como a erva que seca ao sopro do vento. Mas a vida que nasce do Espírito se alinha com a palavra de Deus que permanece para sempre. A transitoriedade não é vencida negando a morte, mas abraçando uma nova vida que vem de uma fonte eterna. E a gente termina com essa reflexão. Se a nossa vida é de fato como um sopro, a grande questão que fica é sobre a direção desse sopro. Em que direção o Espírito se move? Na direção daquilo que é passageiro, como a flor do campo que murcha e cai? Ou na direção daquilo que, como o vento do Espírito, sopra para a eternidade?